Finalmente um episódio que responde algumas dúvidas deixadas desde a primeira temporada. O terceiro episódio divide o tempo entre os dois silos como um espelho do que aconteceu no silo 17, atualmente refletindo no silo 18. Apesar de a temporada seguir a passos lentos, ainda assim Silo entrega aquela mesma sensação de estar preso à tela na expectativa de novas informações. Eu sou Daniel e essa é mais uma análise da série e espero que gostem e se inscrevam no canal para mais vídeos. Vamos lá! Inicialmente já é revelada a identidade do homem misterioso que se chama Solo. Juliet aproveita para fazer algumas perguntas e entender o contexto do silo em que ela se situa. Existem 50 silos e esse é o número 17, que está próximo do 15, 16 e 18, sendo o 18 da Juliet, que na primeira temporada o Bernard carregava um chaveiro com esse número. Algumas dúvidas surgem de ambos os lados, principalmente por parte de Solo, que busca entender como Juliet sobreviveu e chegou nesse silo. Ao ouvir essa pergunta, a reação da Juliet foi como: o que esse cara tá falando? O que é Sol? Pelo menos deve ser que ele sabe de alguma coisa. Ouvir tudo o que aconteceu no silo 17 foi como um checklist trágico para ela. A rebelião que houve começa quando um homem chamado Ron Tucker sai do silo e não realiza a tradicional limpeza. E ele vai além, escrevendo mentiras na lente que reproduz imagens para a tela do silo. Depois ele caminha sobre a colina e nunca mais retorna, gerando assim o estopim da rebelião. Na mente da Juliet era como se sair do silo, check. Não realizar a limpeza, atravessar a colina e dar a entender que sobrevivi. Merda, tudo que aconteceu lá, aconteceu aqui. E o silo 18 caminha passos largos para esse destino. E sobre a história do Solo, ele acrescenta que quando a rebelião eclodiu, Russell, que estava lutando contra a rebelião no primeiro episódio da temporada, o colocou dentro do cofre e proibiu a entrada dos demais. Ele aparentemente tinha as mesmas funções do Bernard do silo 18. Se existem 50 silos, é provável que algum deles seja um silo central de comando responsável por manter a ordem dos demais silos. Já comentei que o enredo da série se aproxima muito do que é apresentado no universo de Fallout, onde cada bunker tem seu propósito e estilo de vida. Entretanto, existe um deles que é responsável por ditar a organização dos demais. Outra semelhança entre o silo 17 e o 18 é que o 17 avançou sua rebelião sob o comando de um xerife, e no silo 18, Paul, o atual xerife, cada vez questiona os motivos da saída de Juliet e como isso ocorreu. E no fim do episódio, vemos que ele recebe um chamado para ajudar no andar da mecânica, onde vem crescendo esse sentimento de revolta. Sendo assim, ele vai estar próximo da causa e pode ser mais uma força que impulsiona o desenvolvimento de uma rebelião. Voltando ao silo 17, Juliet busca formas de sair para a superfície novamente e retornar para o seu silo para evitar essa revolta que pode levar a milhares à morte. Isso, ela vasculha o local em busca de suprimentos para consertar o seu traje ou encontrar um novo. Seus conhecimentos práticos não valem de nada nesse momento, porque o problema que ela tem que resolver envolve uma pessoa. E essa é a única área que a série se esforçou para mostrar que ela é completamente ineficiente. Porém, sua relação com Solo vai criando laços, desde o ensopado de frango, que na verdade é um mecanismo de Solo, para ter certeza que ela não é uma alucinação, até mais perguntas que revelem mistérios do silo. Fica claro que Solo tem um conhecimento vasto sobre o silo e cada detalhe que existe lá. São anos em uma sala que praticamente tem a maioria das respostas, mas aparentemente ele não está disposto a compartilhar tudo. E a forma com que Solo sobrevive no silo arrasado também traz dúvidas. Corpos menos decompostos são vistos próximo ao cofre por Jules, que ao questioná-lo sobre, faz com que ele se feche. Uma possível teoria sobre esses corpos recentes é que o silo 17 abriga mais pessoas. Constantemente aparecem cenas em um ângulo que se assemelha à visão de um espectador, como se houvesse uma pessoa observando todos os movimentos à distância, sem contar a forma suspeita com que a corda de Juliet se parte no primeiro episódio. Isso explicaria o receio de Solo de abrir o cofre, já que sua missão é protegê-lo. Conseguir um traje para voltar se torna uma opção inviável. Solo chama a atenção de Juliet com uma música alta e está pronto para falar novamente. A ideia é que ela use os trajes de bombeiros, e a reação inicial de Julius é que esses trajes não são feitos para resistir ao ar tóxico da superfície, mas cai na realidade quando Solo diz que os trajes de limpeza também não são. Se vai funcionar, enfim, não sabemos. No entanto, o alagamento no andar dos trajes ainda é um problema que para solucioná-lo é preciso de 2 pessoas, e Juliet precisa fazer Solo ajudar.
Mas nem mesmo a súplica de Julius enfatizando que eles poderiam salvar 10.000 vidas faz com que ele tire a ideia de ficar dentro do cofre, principalmente pensando no fato dos corpos do lado de fora e pichações que mostram a tentativa de outras pessoas entrarem. No Silo 18, Bernard diz a Meadows que o Silo 17 morreu antes dele fazer dela sua sombra, então pelo menos há 25 anos atrás. Décadas se passaram e Juliet sabe disso. Como muita coisa aconteceu, ela desiste dessa conversa de tentar conquistar o apoio de Solo. Mas enquanto ela está se afastando para buscar sua própria solução para o seu plano, Solo aparece fora do cofre de uma forma desajeitada. Lembrando que ele era bem jovem na época da rebelião e grande parte de sua vida foi sem contato com outros seres. A sua comunicação é desajeitada e ele precisa se adaptar a essa nova realidade. Com mais confiança em Juliet, devemos descobrir mais coisas sobre o silo atual e toda a estrutura dos silos. Quem sabe até mesmo Juliet entra no cofre e veja com seus próprios olhos. Não podemos negar que será um trabalho complicado para ela lidar com Solo e conseguir conquistar o seu objetivo. De volta ao Silo 18, como mencionei anteriormente, as semelhanças com o que aconteceu no Silo 17 são gritantes. O grafite Juliet vive é tão problemático e semelhante como o de Ron Tucker no 17. Nos bastidores, Bernard também segue o protocolo da Ordem e o que foi feito por Russell antes da rebelião eclodir. A prisão de um residente do nível da mecânica é o primeiro passo de repressão e tentativa de criar um ressentimento contra esse nível. Apesar de tudo, Bernard está apenas seguindo o que o livro A Ordem propõe. Não é nada pessoal. Ele busca em Meadows uma nova perspectiva, já que o livro sugere uma incursão contra a mecânica. E Meadows é realmente sagaz quando ela traz uma visão diferente. Por que não culpar uma pessoa de nível mais alto e mostrar misericórdia ao preso da mecânica, já que o que é proposto pela Ordem vai claramente incendiar o sentimento de revolta e se provou ineficiente no Silo 17. Para Bernard é difícil essa decisão, pois tudo o que ele fez foi de acordo com o livro. Se ele não acreditar que as coisas funcionarão, de que serviram todos os outros atos terríveis que ele fez, julgando ser pelo bem do Silo. Meadows demonstra uma admiração peculiar com Juliet, seja por seus questionamentos ou a forma como lidou com a limpeza, algo que aparentemente ela não queria. Ou seja, Bernard é o principal culpado por isso, já que ele envia Juliet contra a vontade para fora. E Meadows vai fundo nessa questão ao questioná-lo qual seria o motivo de prendê-la e por que Julius pediu para sair. Juliet provavelmente é o mais próximo do que Meadows leu em O Mágico de Oz. Por isso, sua admiração e desejo de sair. Isso é referenciado logo depois quando ela assiste a um vídeo relíquia mostrando as vidas felizes no mundo externo. Talvez ela não se importe tanto assim com o que acontece no Silo e o futuro dele. Sua obsessão para sair deve ter acendido um alerta em Bernard. Entretanto, ela tem suas ressalvas principalmente sobre a ideia de que foi Juliet que pediu para sair e usa o xerife Paul para descobrir a verdade no relatório sobre o que aconteceu naquele dia. E Paul recebe uma informação incompleta de uma das agentes presentes no dia, chegando à conclusão de que não existia vontade de sair por parte de Juliet. Essa descoberta faz com que Meadows confirme suas suspeitas e a desconfiança na proposta de Bernard. Quando ela está conversando com Paul, ele disse que tem a síndrome e que ela já sabia, e vai de encontro com a sua teoria de que não é um distúrbio sanguíneo ou deficiência vitamínica, é apenas uma reação natural humana a uma situação não natural, reforçando sua vontade de sair. Infelizmente, Bernard não segue a proposta de Meadows e sim da sequência à luta contra a mecânica. Patrick Kennedy, que ajudou Jules na temporada passada, recebe a proposta de ter suas memórias apagadas em troca de sua atuação em um plano. Isso confirma a teoria de Glória que dizia que colocavam algo na água do Silo para as memórias se perderem. Sims é o carrasco criado pelo Silo, algo planejado pela Ordem, e mata 2 coelhos com uma cajadada só quando usa Kennedy para jogar um coquetel Molotov na direção dos guardas em uma manifestação comandada por Shirley, onde um atirador de elite que lhe devia um favor mata o antigo reacionário e Cooper é atingido ao tentar intervir. Knox e Shirley se encontram abaixo do Silo, onde ele diz que está na causa, mas eles têm que fazer as coisas de maneira diferente. Ele também menciona os nomes escritos na parede que aparecem algumas vezes quando vimos personagens lá embaixo nessa área proibida. E agora ele sabe o significado dos nomes. As partes da rebelião ainda não tiveram um avanço relevante e parecem repetitivas,
Mas com essa nova descoberta, as coisas podem mudar. A última cena entre Bernard e Meadows preparou o palco para o que vem a seguir no Silo 18. Ele explica seu plano para levá-la para fora sem que ninguém veja e ela só quer saber quando pode pegar seu traje. Há uma sequência peculiar e com o sentimento aquecido de Bernard por Meadows, usando sua proximidade para medir o traje. Meadows mostra sua desconfiança para Bernard, dizendo que ele mentiu sobre Juliet e que ele está seguindo o que a ordem manda, que é esmagar a rebelião e retomar o controle. Não sei sobre vocês, mas esse traje que será feito para Meadows já me traz dúvidas, e creio que ela também não deve confiar, visto que seria muito fácil enviá-la para fora com um traje sabotado. Ainda existe muito o que ser respondido. Solo é a chave para essas questões, e isso deve ser aprofundado nos episódios seguintes. Meadows também aparece como um ponto disruptivo, com um suspense em relação aos seus próximos passos. Então o Silo tem muito ainda o que revelar nos próximos episódios. Por isso, é necessário que você se inscreva aqui no canal para não perder as próximas análises. E também deixe seu comentário sobre o que achou sobre esse episódio e curta esse vídeo. Muito obrigado por sua visualização. Eu sou o Daniel, tamo junto e fui!